Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou-se o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos ali lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis esse provérbio: médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer, se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui, em sua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo, que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Na verdade vos digo, que muitas viúvas havia em Israel, no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reunindo grande fome sobre a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando, expulsaram-no da cidade, e o levaram dali até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o jogarem para baixo. Jesus, porém, passando por eles, retirou-se. Amados, o que há de interessante nesse texto é que Jesus entra no templo, é o início do ministério dele, ele lê que ele é ungido de Deus, ele se mostra como filho de Deus, e todos se maravilhavam. Todos ficavam de olhos fitos nele, e vendo que grande sabedoria havia naquele homem. Então eu pergunto para vocês, o que aconteceu aqui, exatamente, que de uma situação de se maravilhar por Jesus, eles passaram a dizer que iriam precipitar ele de uma torre, iriam jogar ele fora, iam matar ele, porque não concordavam com o que ele havia dito. Se você vê o que Jesus diz aqui, ele diz que ele era o Filho de Deus, e ele igualava, quando ele fala quantas viúvas há, e ele iguala, ele fala assim: eu vim para todas, inclusive para a viúva de Serepta. Há muitos leprosos, mas eu vim para todos. Os sacerdotes na época, se revoltaram e se iraram, porque isso ia contra o propósito inicial do que estava estabelecido. Nós fizemos esse templo, nós construímos esse templo para curar os nossos. Como esse, que ousadia existe nesse, para vir aqui e dizer que o enviado de Deus se diz enviado de Deus, e ele, ao mesmo tempo, dizendo que todos são iguais. Nós somos os sacerdotes. Como ele pode nos dizer isso? Amados, nós temos um texto tremendo em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, que fala assim: admira-me que estáis passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, a qual senão como outro, senão que há homens que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo vindo dos céus, pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, amado, é maldito. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja maldito, anátema.
Porventura, procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Se agradasse a homens, não seria servo de Cristo. E a palavra diz que se nós temos o rudimento da lei, de que serve Jesus Cristo? De que serviu a graça? De que serviu Jesus morrer na cruz? Não serviu para nada. Amados, o que eu vejo hoje, e tem me preocupado, tem me incomodado, nós tivemos hoje, eu tenho um vídeo que está junto desse, que nós entrevistamos duas meninas de programa, abençoadas, meninas, eu pude ver ali a necessidade delas, de entender o que está acontecendo com a vida delas. Eu peço para você ir lá ver esse vídeo, está no nosso site aqui, e eu pude perguntar para elas se elas já participaram de alguma igreja. Elas disseram que sim. E o que eu pude ver é que elas não têm ambiente para permanecer dentro de uma igreja. Elas não têm condições de estar lá dentro. Por quê? Porque os homens de lá que estão lá dentro, os líderes que estão lá dentro, eles estão abandonando a graça de Deus e começando a ir para o rudimento da lei. Eles começam a estabelecer regras e começam a se gloriar nas próprias regras. Não é difícil você encontrar uma pessoa que foi transformada por Jesus e, em vez de ele diminuir-se, ele fala o seguinte: olha, Jesus fez uma obra linda na minha vida, hoje eu sou um empresário, hoje eu sou um homem de bem, hoje eu tenho uma família restaurada, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo. Eu estava vindo com o Maurício, que é o nosso cinegrafista aqui, o operador de câmera, e nós estávamos vindo do Paraná, semana passada, e nós ouvimos um testemunho, né, Maurício? E esse testemunho, a pessoa dizia claramente que a igreja tal, eu era na cadeira de roda, eu fui na igreja tal, a igreja tal me tirou da cadeira de roda, hoje eu sou uma pessoa restaurada, hoje eu tenho uma casa e tenho uma empresa aberta. Amém, amados? As pessoas, os líderes das igrejas estão virando escravos do próprio ego. Eles não percebem que são escravos. Hoje os títulos, eles estão partindo para pastor, bispo, apóstolo, não, Maurício, apóstolo, e estão buscando uma vaga, Maurício, estão fazendo um congresso mundial para ver se elege um semideus, entendeu? Ou um vice-deus, porque nós já temos uma denominação na terra que é um vice-deus, que ele é capaz, essa denominação, ela é capaz de dizer que esse evangelho não existe. Ele está pregando agora que o inferno não existe, as pessoas estão se admirando com ele, porque ele está falando exatamente a língua do povo, ele está falando exatamente o que o povo quer ouvir. Então ele está mudando todos os conceitos que para mim já não valiam nada mesmo, os conceitos deles. Agora vai piorar de vez, agora é o fim deles, graças a Deus, sabe? Mas eu digo para vocês, para nós que estamos amando esse evangelho verdadeiro aqui, ó, amando esse evangelho, nós temos que começar a tomar cuidado, amados. Nós temos, igrejas, elas estão tomando alguns perfis. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estive numa inauguração de uma igreja em Peruíbe. Fui convidado para ir para lá. Fiquei lá, uns irmãos abençoados que estão fazendo um trabalho muito abençoado lá numa região complicadíssima. Eu peço que quem assiste está vendo esse vídeo, por favor, orem por eles. É um casal maravilhoso, que a gente pode ver o amor de Deus na vida deles. E um líder de uma igreja estava lá naquele dia, ele falou claramente, com todas as letras, que ele se orgulha da igreja dele, porque na igreja dele são pessoas idôneas. A nossa igreja é formada de pessoas idôneas. Amado, vem cá. Assiste o vídeo onde nós estamos no meio das prostitutas, no meio dos homossexuais, no meio dos drogados, e eu posso dizer para você, a igreja do Senhor, ela não precisa ser idônea nesse sentido. O sentido, como foi falado lá, que as pessoas que congregam naquele meio são idôneas.
Amados, eu não posso caminhar na graça de Deus pela idoneidade. Eu não posso caminhar na graça de Deus levando uma vida 100% correta. Eu conheço um líder que, se a pessoa lá for reclamar para ele, ou falar para ele que está passando por uma dificuldade, passando por um problema, ele toma uma bibliada. Eles tomam uma bibliada. O que é bibliada? Né? Eu não sei se esse termo existe, depois eu vou procurar quando eu editar, eu vou até colocar embaixo esse tema. Acho que se não existe, eu criei agora aqui, viu, Maurício? Criei agora, bibliada. O cara toma uma bibliada. Então começa assim o discurso. Olha, amado, tudo que você plantou, você vai colher. Então daqui para frente, você tem que ter uma vida correta debaixo de Deus. Porque se você ficar debaixo da proteção do Altíssimo, nem o mal vai te alcançar. Porque o diabo não te alcança. Amados, eu digo para você que fundar uma igreja com esses princípios é muito bom. Sabe por quê? Porque você vai ter um monte de pessoas idôneas lá. As pessoas vão andar corretamente no Evangelho. Mas eu quero dizer para você, líder, que está assistindo esse vídeo, e que você está levando o seu povo a acreditar isso, eu peço que você repense sua doutrina, que você repense onde está a graça. Porque veja bem o que acontece, amados. Acontece a seguinte situação: já que nós precisamos caminhar dentro de uma comunidade em santidade, que para mim não é santidade, para mim é vaidade, tá? É vaidade. Se nós nos gloriamos de tudo isso, e nós queremos cumprir os rudimentos da lei, queremos cumprir os rudimentos que estão aqui. Ora, você tem que ser dizimista fiel, você tem que ser ofertante, você tem que estar 3 vezes por semana no culto, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Amado, e a arrogância fica onde? Tá? E a graça de Deus fica onde? A palavra de Deus diz, amados, a palavra de Deus diz que quando servimos a Deus, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo. Vocês imaginaram se algum desses membros dessa igreja é encontrado abraçado com uma prostituta no meio de uma rodovia? Você imaginou? A pessoa se escandalizaria, porque ela chegaria lá e falaria assim: sabe o Maurício, que era daquela comunidade? Se eu vi ele abraçado com uma prostituta. Não estava não, mas estava com 2. Estava com 2. É que 2 fugiram. Maurício, quantas eram, Maurício? 4, né? Na verdade eram 4. Aí fugiu 2, não quiseram nos dar entrevista, uma nos forneceu entrevista, a outra veio. Amados, foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, fazendo missões na rua. Foi uma experiência maravilhosa. Eu pude enxergar, eu pude ver que são ali 2 meninas desviadas do Evangelho. Elas não têm prazer em ficar fazendo programa na beira da rua. Eu não tenho, amados, eu não tenho. É impossível, vou dizer para vocês, é impossível eu chegar para elas e sentar na frente delas e ler esse evangelho de ponta a ponta. É impossível, inaceitável eu trazer essas 2 prostitutas cheias de tatuagem, cheias de marcas na vida, 30 anos, 20 anos sofrendo, sabe, praticando sexo com 5, 6, 7 pessoas, colocar elas sentadas dentro de um banco e enfiar para elas a lei, enfiar para ela regras, enfiar para ela doutrinas. Mas eu digo para vocês que é o seguinte, que para muitos líderes, é fácil você criar regras. Para muitos líderes é fácil, porque eu tenho um comando sobre aquele povo que tem ali, e eu faço como se fosse uma empresa. Como se fosse uma empresa. Eu tenho um produto que chama gente, certo? Eu estou fora da graça de Deus, porque daí tem que começar a inventar um monte de história, né, amado? Você vê que a pregação não é diferente, que a pregação é sempre a mesma. Olha a pregação para você ver, a pregação é sempre a mesma, que a justiça, que a justiça, que a justiça, que a justiça. Que você tem que viver na justiça de Deus, você tem que viver debaixo da autoridade de Deus. Amados, me perdoe. A graça de Deus nos mostra aqui, Deus mostra que dentro desse mesmo evangelho, você pode pregar outro evangelho. Eu falo para vocês, amados, que a partir do momento que essas pessoas não estão enquadradas dentro de leis, dentro de regras,
dentro da visão desta comunidade, elas passam a ser desprezadas. Aí a ferramenta desprezo, ela é muito maior e muito mais fácil de lidar que a ordenança amor. A ordenança amor, ela é complicada. A ordenança amor reflete a graça de Deus. A palavra, amado, eu vou dizer para você, líder, aqui, estou encerrando já, vou ler para você. A palavra de Deus diz lá em João 3,16: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a palavra de Deus diz que eu vim para que todos tenham vida, e vida com abundância. Agora, o todos tenham vida é pela graça de Deus. É pela graça sois salvos, pela graça sois chamados, pela graça sois justificados. Se você está numa comunidade, se você está numa igreja e a tua vida não anda, ou se você está vivendo debaixo de regras, tentando se esforçar para cumprir a lei, para cumprir o evangelho na íntegra, eu estou dizendo para você que você está muito longe do evangelho. Você virou um justificador, você virou aponta seu dedo, você virou um acusador, mas você não abraça, você não ama, você não paga o preço do amor. Eu peço para você, líder, você que está nessa igreja, se o seu pastor tem agido assim, peça para ele assistir esse vídeo. Eu quero dizer para você que é o tempo de vivermos a graça de Deus. O amor supera todas as coisas. Fique esse recado para você. A lei já foi. Vivemos o